Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer? O segundo livro dos Reis, capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras.
O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: Ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Hazael, um dos seus oficiais: Leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se eu vou ficar bom. Então Hazael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: O rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao senhor se ele vai ficar bom da sua doença. O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer. Mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Hazael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Hazael perguntou: Por que o senhor está chorando? Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. Você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel. Vai matar os moços, esmagar as crianças, rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Hazael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad. E este lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse? Ele disse que o senhor vai ficar bom. Com certeza. Mas, no dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou bem e, como ele, sufocou o rei. E Hazael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel. E Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas.
Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite. E os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei de Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos. E Acasias foi até lá para visitá-lo. Jonas, capítulo 3. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe. E assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria.